Amém? Boa noite a todos que estão aqui nessa noite e quem nos assiste também. Seja muito bem-vindo a este culto. Amém? Eu creio que esse último louvor aí, a Priscila foi meio profética aí no final do louvor, né? O carpinteiro vai arrumar a casa hoje, amém? Amém? Isso aí, gente. Eu sou comunicativo, lembra? Mas antes de a gente começar o culto aí, a gente tem alguns recados, né? Todo mundo sabe que a gente entrou na fase vermelha. Infelizmente aí a gente está com algumas restrições. Então o culto agora neste sábado começou às 6 horas. Sábado que vem o culto também será às 6 horas. Então sejam pontuais. Tentam chegar no horário, né? Avisem as pessoas que às vezes estão um pouco desinformadas, para que a gente possa começar o culto da melhor maneira possível, com todos aqui adorando, rasgando seus corações, para que a gente possa estar juntos adorando ao Senhor. Amém? Então será um culto onde nós estaremos junto com os adolescentes, né, os jovens estarão juntos também, as pessoas que nos assistem, provavelmente os familiares estão assistindo também neste momento. Então é um culto onde todo mundo vai poder comer do pão que Jesus vai distribuir aqui, amém? Então todo mundo aí está convidado. Amanhã, domingo, culto às 9 horas da manhã. Também devido a essas restrições, foi optado pelos pastores aí para que o culto fosse realizado às 9 horas da manhã. Sexta-feira, os cultos de sexta-feira do dia 5, que foi ontem, dia 12 e dia 19, serão cultos online, começarão às 20 horas. Ou seja, não precisa vir até a igreja, você pode assistir da sua casa com sua família. Os GELs ocorrerão toda terça-feira, do dia 9 ao dia 16, também serão online pelo Facebook da igreja. Acontecerá o GEL às 20 horas. Você também está convidado a assistir e a participar. Queria lembrar vocês também que nós iniciamos o relógio de oração. Amém? Quantos aqui estão participando do relógio de oração? Glória a Deus pela sua vida. Porque uma igreja que não ora é uma igreja que não tem poder. Se você não tem uma vida de oração, você não conheceu Jesus ainda. Mas lembra que antes de começar o culto aqui eu falei que o carpinteiro ia arrumar a casa essa noite. Então no nome de Jesus essa noite vocês vão conhecer mais de Jesus. E a oração fará parte da vida de vocês. Não será uma obrigação, não será um peso. Mas ainda assim foi estipulado aqui um relógio de oração para nós. Do dia 6, hoje dia 6, até o dia 20, agora do mesmo mês, tá? Dia 20 do 3. Será 30 minutos por dia somente. Você vai tirar 30 minutos do seu dia para escolher um horário e para dedicar esse tempo para falar com o Senhor, a orar. E os alvos estão no Facebook da igreja, mas se você precisar dos alvos, entre em contato conosco. Tenho certeza que quem já começou o relógio já tem os alvos. Ele vai poder te compartilhar com você os alvos de oração aí. Amém? Todas as demais atividades da igreja estão temporariamente canceladas. Porém, atendimento pastoral continua normal. É só você agendar. Se porventura quiser falar com a gente, com a liderança, também, normal. Segue o jogo aí. É só você agendar e não vai ter problema nenhum para ninguém. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, só isso. Amém? Será que você pode fechar os olhos no seu lugar aí? Para a gente falar um pouco com o Senhor. O que você espera para essa noite aí? Talvez você entrou aqui e falou, nossa, o culto de jovens. Não espera muita coisa não, porque eu já acostumei com o culto de jovens. Talvez você adolescente que está aqui essa noite, talvez até esteja com uma expectativa diferente, porque não está acostumado a estar junto com os jovens. Mas eu queria que você falasse com o seu pai. O que você espera para essa noite? Qual a sua expectativa? Com qual intuito você veio aqui? Você veio porque simplesmente em 8 horas tudo vai estar fechado, você não vai poder mais estar na rua? Ou você está aqui porque você acredita que Jesus está aqui? Isso faz total diferença para nós cultuarmos o Senhor. Eu queria que você falasse com o seu pai sem precisar que eu comece a minha oração. Você tem livre acesso a Jesus. O véu já foi rasgado e hoje vai estar tudo aberto. Você pode falar com ele. Você não precisa ficar sentindo incomodado, preso a alguma coisa. Porque Jesus, ele é a pessoa mais interessada no seu coração aqui essa noite. Pai, nós te agradecemos por essa noite, Jesus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos juntos. Em meio a tanta aflição e tantas dores, nós estamos podendo estarmos juntos aqui nessa noite. Estamos reunidos, Jesus, com o único propósito de te adorar e te amar, Pai. A minha oração, Jesus, é para que o seu Espírito Santo esteja testificando em nossos corações aqui, Pai. As pessoas que estão em casa também possam receber do seu doce Espírito aí, Pai. A minha oração, Jesus, é para que
quem quer que seja, Pai, as pessoas que passarem ao redor deste local, Pai, que elas possam sentir a Sua presença, porque vai existir pessoas aqui que estão interessadas em Ti, Jesus. Pessoas que querem receber do Seu Espírito, pessoas que entenderam que o Senhor é o único sentido da vida, que não há outro caminho além de Ti, Jesus. Manifesta a Sua glória em nós, Pai, através de nós, por meio de nós, Jesus. Rasga os nossos corações, Pai. A minha oração essa noite é para que o Senhor gere um espírito de arrependimento dentro de nós, Pai. Porque sem arrependimento nós não conseguiremos contemplar a Sua face. Nós precisamos de arrependimento, Jesus, como igreja, como jovens, como adolescentes, como pessoas que um dia proferiram o Seu santo nome, Pai. Nós precisamos de arrependimento. Nós precisamos estar com os corações entregues a Ti. Corações dispostos a Te amar dia e noite, Pai. Corações que não negociam o Evangelho. Pai, no nome de Jesus, entre com providência em nós, Pai. Rasga os nossos corações, Pai. Se porventura há pessoas aqui que nunca tiveram uma experiência genuína com o Senhor, Pai, que nessa noite haja um marco na história da JVN, da AVN, da Igreja Vida Nova, Pai. Que o Seu Santo Espírito venha de encontro com o nosso espírito. Que haja arrependimento em nós, Pai. Que no nome de Jesus toda apatia espiritual que esteja pairando sobre este lugar, todo espírito maligno das trevas que tem tentado gerar esfriamento espiritual através dessa pandemia, através desses horários restritos, no nome de Jesus nós retiramos daqui deste lugar. E nós declaramos que nós estamos livres para Te adorar, Pai. Nós somos livres para experimentar o bom perfume que o Senhor tem para nós, Jesus. No nome de Jesus, Pai. Amém. Jesus é bom, amém? Jesus está aqui, amém? Amém? Ou você não tem certeza ainda que Jesus está aqui? Jesus está aqui, gente. E nós precisamos crer, porque é pela fé que nós cremos. Não é pela sensação, não é por sentimento, não é por choro. É por simples ato de fé. E eu creio que Jesus está aqui. Você crê que Jesus está aqui? Você consegue dar um amém mais forte? Amém. Abre aí comigo Atos, capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 36 ao 47. Atos 2, do 36 ao 47. Você que não tem Bíblia, vai no celular aí. É importante que a gente acompanhe a palavra de Deus. Amém? Amém? Vocês encontraram? Amém. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, a cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para os vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Versículo 42. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Em cada alma havia temor, e em muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos. À medida que alguém tinha necessidade, diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Eu gosto muito desse versículo, dessa passagem. Na verdade, eu gosto muito do livro de Atos. É um dos meus preferidos, né? Atos e João. E esse texto aqui foi o primeiro texto que eu tive a oportunidade de pregar na vida. Foi o primeiro texto que o Senhor colocou no meu coração.
E essa noite a gente vai falar um pouco mais sobre ele. Eu até estava induzido, pensativo a pregar outra coisa. Até comentei no GEL quarta-feira, falei, vou pregar sobre Jonas, eu acho que sábado, Vamos lá, galera. Mas o Senhor mudou algumas coisas no meu coração. E hoje eu resolvi falar sobre Atos capítulo número 2, porque eu acredito que o Senhor está fazendo algumas coisas em nós, na minha vida e na vida de vocês. Eu acredito que o Senhor, Ele começou algo, e às vezes a gente interrompe, sabe? Com a nossa mania, com a nossa religiosidade, com a nossa falta de conhecimento de quem é Jesus. Essa pandemia vem e de repente dá uma baixada no nosso ânimo, não é verdade? De repente você está começando a voltar às suas atividades normais, você está começando a voltar à faculdade, você está começando a voltar à escola, você está começando a voltar a ver os seus amigos, você está começando a voltar a passar mais tempo com a sua família, o serviço, o comércio começa a esquentar novamente, todas as coisas começam a voltar ao normal, e de repente vem uma pandemia mais forte ainda, segundo o que eles dizem, e nós somos obrigados a sujeitar a fase vermelha mais uma vez. E eu acredito que muito disso é espiritual. Porque a partir do momento que a igreja começa a se levantar, que a igreja começa a voltar às atividades normais, que as pessoas começam a voltar para a igreja, que as pessoas começam a voltar a se aprender de Jesus, a experimentar de Jesus, a partir do momento que a apatia espiritual começa a ser quebrada, as pessoas começam a querer mais Jesus, de repente vem a fase vermelha de novo. E eu não sei se você consegue prestar atenção nisso, mas isso é um sinal grave de que Satanás quer nos impedir de adorar o Senhor novamente. Ele quer fazer com que nós ficamos no mesmo lugar onde nós estávamos no ano passado. Quem se lembra aqui, quando veio a pandemia mesmo? Quem se lembra o quão difícil foi você ter uma vida com Deus? Amém? Vocês estão comigo aí? Vocês lembram disso? Era muito difícil a gente orar. Era muito difícil a gente ler a Bíblia, porque os cultos estavam acontecendo totalmente online, era difícil a gente prestar atenção no culto, parecia que as coisas não fluíam de acordo com o que nós estávamos acostumados. O nosso coração, que já antes da pandemia já estava um pouco longe de Cristo, quando veio a pandemia somente ressaltou o quão distante nós estávamos. Como nós não tínhamos uma vida com Deus. E não me interessa se você tem 12 anos, ou se você tem 60, 70, 80 anos. A partir do momento que nós professamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nada pode nos impedir de continuar professando Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Nada. O problema é que eu não sou hipócrita. E quando vem uma pandemia, e quando vem algo forte nesse sentido contra nós baixamos a guarda. Nós temos a tendência de ficar acomodados. Mas nessa noite, no nome de Jesus, eu acredito que o poder do Evangelho será o suficiente para avivar os nossos corações. E nós não seremos aqueles que aceitem a frieza espiritual. Mas eu acredito no nome de Jesus que nessa noite nós sairemos daqui com os corações pegando fogo. Eu não sei você, mas enquanto a Priscila cantava aqui, falava que Jesus estava arrumando a casa, que o carpinteiro estava arrumando a casa, e quando ela falou, coloque a mão no seu coração, eu não sei se você fez isso. Amém? Mas quando tem um ministro aqui e ele fala, coloque a mão no seu coração, ele não está falando da boca para fora, ele não quer chamar a atenção, mas ele acredita que Jesus está querendo fazer algo no seu coração. E quando eu coloquei a mão no meu coração, eu senti o meu coração pegar fogo. Eu senti como se algo tivesse acontecendo dentro de mim. Hoje à tarde eu mandei mensagem para um amigo, ele não é daqui da Igreja Vida Nova, mas ele é líder em uma outra igreja. E a gente costuma trocar mensagens. E eu peguei e falei para ele assim, mano, ouve isso aqui. Existe um avivamento vindo sobre a igreja. Existe um avivamento vindo sobre nós jovens. Nós seremos a geração que trará o avivamento por intermédio de Jesus Cristo, porque nós somos aqueles que não estamos mais acomodados. Nós não aguentamos mais a frieza espiritual. Nós não aguentamos mais o culto da mesma maneira, amém? Nós não aguentamos mais as orações da mesma maneira. Nós não aguentamos mais não ver Jesus fazer as coisas na nossa geração, amém? E eu falei para ele, mano, se prepara, velho. Aproveita que você é líder e prepara os seus jovens, porque existe um avivamento vindo aí. E ele na hora me mandou uma mensagem, falou assim, um áudio, falou assim, mano, você não tá ligado. Hoje eu vou pregar sobre avivamento. Jesus
colocou isso no meu coração, e nessa noite, 6 horas da tarde, porque o culto está acontecendo no mesmo horário lá, ele falou, eu vou estar pregando sobre avivamento. E na hora testificou com o meu espírito. Porque significa que Jesus quer avivar a sua igreja. Quando tudo está parecendo que vai voltar ao que era antes. Quando a gente está sem expectativa nenhuma. Quando financeiramente a gente está assustado. Quando você, adolescente, vê os seus pais com medo. Quando você vê você tendo que voltar a assistir aula por vídeo. Quando as coisas começam a querer desanimar novamente. Ei, Jesus está querendo te avivar. Mas para o avivamento vir, a necessidade do arrependimento se torna algo urgente em nós. Nós precisamos pegar o Evangelho de Jesus, tomar aquilo como verdade em nosso coração e não permitir que nada nos tire desse caminho. Amém? Vocês conseguiram entender isso? Amém? Eu preciso que vocês fiquem comigo. Eu sei que às vezes vai dar um pouco de sono, que vai dar um pouco de preguiça, mas é normal, tá? Isso vem mesmo. Bem, eu também sou um pouco chata às vezes, né? Sou um pouco... Talvez não pregue com tanta eloquência como você espera. Mas Jesus está aqui. Quando Jesus está aqui, nada mais importa, amém? Então a gente leu aí, Atos capítulo número 2, do 36 ao 47. E a gente vê uma coisa muito louca acontecendo aqui. No versículo 36, o povo que está ali, eles... Vamos ler aí. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que esse Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiram-se-lhes em seu coração e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos, que faremos, irmãos? Eu sei que você não entendeu nada, porque a gente não leu todo o contexto aí. E eu vou dar uma contextualizada para que você preste atenção, você não se esqueça disso. Atos capítulo número 1, na verdade, Jesus aqui já havia morrido, tá bom? Mas já havia ressuscitado porque Jesus está vivo, amém? Jesus está vivo. Mas Jesus já havia morrido em forma humana ali para eles. E Jesus já havia ressuscitado e havia passado 40 dias com eles. Atos capítulo número 1, nós vemos que Jesus ele se apresenta a eles e fala para eles ficarem ali em Jerusalém, porque era necessário que eles fossem batizados no Espírito Santo. E aí eles veem Jesus indo embora, 2 anjos descem e dá todo um sermão para eles. E eles receberiam poder quando do céu viessem. Tudo aquilo que nós vimos ano passado, era o tema da nossa igreja aqui ano passado. Atos capítulo 1, versículo 8. Capítulo número 2, antes do capítulo número 2, no capítulo 1 ainda. Nós vemos que os discípulos, agora apóstolos, eles estavam reunidos em oração. Nós vemos uma característica forte de quem encontra com Jesus e tem a sua vida mudada. Quem encontra Jesus e tem a sua vida mudada tem uma vida de oração, independente do que você faça dentro da igreja. Quando nós lemos Atos capítulo número 1, nós vemos que não só estavam os 12 apóstolos, nós vemos que haviam mais pessoas juntas, pessoas que nem eu e nem você sabem o nome até hoje. Sabe o que isso significa? Uma vida com Deus não necessita de você ser visto. Uma vida com Deus não necessita de você aparecer. Uma vida com Deus é uma decisão que você toma. Atos capítulo 1 vai dizer que tinha 120 pessoas reunidas juntas orando. Quem você conhece dos 120 que estavam reunidos? Talvez você não conhece nem os 12. Você não sabe nem o nome dos 12 discípulos. Mas havia ainda mais 108 pessoas ali, orando juntos com o mesmo propósito. E qual que era o propósito? Ei, Jesus, você se foi, nós não conseguimos ficar longe de você, mas envia o seu Santo Espírito para que nós possamos continuar andando com você. Era essa a oração deles. Era essa a oração daqueles que dizem conhecer a Cristo Jesus. E a minha pergunta que eu faço para você nesses dias, quais tem sido a sua oração? Será que nós estamos como os apóstolos? Ei, Jesus, o Senhor foi, mas o Senhor deixou o seu Espírito. Então permita que Ele fique dentro de mim, para que eu consiga ter uma vida de oração com o Senhor. Quantos aqui têm dificuldade de orar, gente? Eu tenho. Sem hipocrisia nenhuma. Eu tenho dificuldade de orar. Quantos aqui têm dificuldade de ler a Bíblia? Eu tenho. Ah, Joey, mas você é o líder de jovens. Não interessa, eu tenho dificuldade. Eu sei o meu limite.
Eu sei a dificuldade que eu tenho que passar para que eu tenha uma vida de santidade, para que eu tenha uma vida de devoção, para que eu saiba aquilo que eu estou pregando. Eu sei a dificuldade que eu tenho que passar para que eu tenha uma vida de oração. E você sabe também a dificuldade que você passa. Você sabe o caminho que você tem que trilhar para que você possa encontrar Jesus. E deixa eu te falar uma coisa. Quem lembra de João Batista? João Batista também, vocês lembram? Amém. João Batista, ele fez o que aqui? Preparou o caminho. João Batista preparou o caminho. Sabe o que me deixa assim impressionado com João Batista e Jesus? É que João Batista ele está preparando o caminho para Jesus, amém? Sabe o que é o mais louco? Não é João Batista que chega até Jesus. Vocês já repararam isso? Não é João Batista que vai até Jesus. João Batista preparou o caminho, encontrei Jesus. Não, não é assim. João Batista prepara o caminho e de repente ele vê Jesus vindo até ele. Nós precisamos preparar o caminho em oração, para que Jesus venha até nós. Nós precisamos preparar o nosso coração quando nós entramos num culto desse, para que Jesus venha até você. Para que você não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Para que você saia daqui com o seu coração pegando fogo. Porque quando Jesus se encontra com João Batista fica louco. Eis aí, aquele por quem tanto espero. Quantos aqui já teve um momento com Jesus assim que marcou a sua vida? Amém? Veio essa mesma sensação para você? Eis aí aquele que eu tanto esperava. Talvez você nasceu e seu pai já te trouxe na igreja. Então você tem uma vida religiosa ativa. E talvez você ainda não teve esse encontro com Jesus. Porque a sua religião, a sua religiosidade te impede de preparar o caminho. Te impede de abrir o mar para que você possa passar. Te impede de você fazer tudo. Porque a religiosidade ela está aqui para nos matar. E nós vamos ver bem de forma clara nesse texto o quanto a religiosidade é capaz de fazer com que nós venhamos matar Jesus em nossas vidas. Isso é muito sério. Isso é muito sério para mim, isso é muito sério para os adolescentes, isso é muito sério para quem está lá, isso é muito sério para os jovens, isso é muito sério para qualquer um dentro da igreja, isso é muito sério para o pastor, isso é muito sério para os líderes, isso é muito sério para o apóstolo, profeta, isso é seríssimo. Nós precisamos tomar cuidado para que nós não venhamos matar Jesus de dentro dos nossos corações. Então, voltando ao texto, Jesus veio. Atos capítulo número 2, a descida do Pentecoste foi lindo, foi maravilhoso. O Espírito Santo veio sobre todos os apóstolos. Que coisa maravilhosa, amém? E de repente as pessoas que estavam ali reunidas, o texto vai dizer que havia pessoas de todos os lugares. As pessoas ficam impressionadas com aquilo. Gente, judeus haviam ali. Pessoas que se diziam de Deus, que professavam Abraão como pai, que professava Deus como seu Senhor. Eles estavam ali. E de repente, eles veem algo diferente que eles não estão acostumados. E aí alguns ficam impressionados, outros começam a zombar deles. Sabe o que Jesus tem me falado? Serão dias em que zombadores vão voltar os olhos para Jesus. Serão dias em que pessoas que estão acostumadas a zombar de Cristo, pessoas que estão acostumadas a zombar da igreja, voltarão os olhos para Jesus. Amém? Vocês conseguem pegar isso comigo aí e aceitar isso aí que Jesus está nos falando? Tempo em que pessoas que estão se perdendo por ignorar Jesus vão voltar os olhos para Jesus. Eles começam a zombar de Jesus. Atos capítulo número 2, você pode ler na sua casa. E aí, de repente, Pedro, junto com os 11, nesse momento Matias já havia tomado seu lugar como apóstolo também. Pedro, junto com os 11, começa a pregar para eles. E sabe qual é a pregação de Pedro para aquele povo? A pregação de Pedro é dolorida, cara. Porque Pedro começa a falar: vocês estão loucos, isso aqui é a respeito daquilo que Joel já dizia. Pedro vai lá na palavra de Deus e fala assim, é a respeito daquela profecia que Joel já havia falado,
que nos últimos dias ele derramaria o Espírito dele sobre toda a carne, os vossos filhos profetizariam, os anciões teriam visões. Ele começa a pregar a respeito daquilo, e ele continua pregando, e ele fala, esse é a respeito de a quem Davi falava, esse é a respeito de quem os homens de Deus que vocês conhecem pela Torá, eles falavam. E aí, esses caras que estavam ali, essas pessoas que estavam ali, a gente se depara com Atos capítulo número 2, versículo 36. Pedro vem e dá uma paulada neles, velho. Imagina se pegar um porrete e dar nas costas de alguém que está aqui dentro da igreja. Imagina, eu pegar o pau aqui e falar assim, mano, Gustavo, você não aprende, mano? Vira as costas aí, que agora eu vou bater. Gustavo tomar a paulada e achar gostosinho, porque a gente vai ver a resposta deles. Vocês imaginam? Pedro bate, mas não bate com pouca força não. Pedro bate com muita força. Olha o que Pedro fala. Versículo 36. Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que este Jesus, que vós crucificastes. Mano, Pedro não bateu com força? Imagina eu chegar aqui e falar assim, cara, Paulo fez isso aqui também, tá? Mas imagina eu chegar aqui e falar, velho, sabe vocês, com a vida de pecado que vocês estão tendo, com a vida de desinteresse que vocês têm por Jesus, com a vida morta que vocês têm quando vocês entram na presença de Jesus, sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão crucificando novamente Jesus. Paulo fala isso. Olha a paulada. Imagina se eu faço isso, dou essa paulada nas suas costas. Qual seria a sua reação? Eu acho que você falaria, quem é você para me julgar? Quem é você? Você não é ninguém. Você quer me julgar? Você quer vir falar para mim alguma coisa? Não é verdade? Não é esse o sermão pregado hoje pelas pessoas? Ninguém pode falar mais nada para ninguém. Porque se você falou, mas Jesus ama, Jesus é amor. Gente, a gente está falando de Novo Testamento. Amém? Graça, viu? Estamos falando da graça de Deus. Na hora, você ia ter duas opções. Opção 1, e você precisaria realmente entender o Evangelho de Jesus. Você iria conversar comigo, pedir ajuda. Opção número 2, você ia xingar tudo, ia cair fora dos jovens, ia sair fora da igreja. Ou melhor, você ainda falaria mal de mim para as outras pessoas. Amém? Quando já viram isso aí acontecer? Já vi um monte de vezes. Porque o evangelho que não traz correção não é o evangelho verdadeiro. É qualquer outra coisa, menos evangelho. E sabe qual que é o tema da minha pregação? O poder do evangelho traz avivamento. Porque eu acredito que isso que está sendo pregado essa noite vai trazer avivamento sobre a sua vida. Por mais que pareça dolorido, vai trazer avivamento sobre a sua vida. Amém? Amém? Quantos aqui precisam de um avivamento urgente, gente? Quantos aqui entendem que a igreja precisa de um avivamento urgente? Quantos aqui entendem que a vida que você leva, que a vida que você vê, que o culto que você presta não está sendo suficiente? Amém? Eu preciso que vocês fiquem comigo, porque isso pode mudar a sua vida. Porque eu creio nisso em 2018, gente, 2017, antes de eu ir para mais. O Senhor havia me falado no meu coração que viria um avivamento sobre a igreja Vida Nova. Igreja Vida Nova. E a igreja Vida Nova seria consequência às outras pessoas. Consequência, você não precisa de um microfone. O avivamento acontece na sua vida. E de repente pegou a sua vida, você pega o próximo. Você pega o próximo. Você não consegue guardar para você. Você não consegue. Olha a resposta desses caras que estavam zombando dos apóstolos. Versículo 37. Ouvindo ele estas coisas, compungiram-se-lhes. Sabe o que significa essa palavra? A mente deles ficou atormentada. Imagina, você recebe o evangelho e de repente a sua mente fica atormentada. Sabe o que isso estava querendo dizer? Eu não posso mais ficar nessa vida que eu estou levando. Não dá mais para eu viver a mesma vida.
Não dá mais para eu ficar só me preocupando comigo mesmo. Eu conheço a Bíblia. Você pode passar uma vida aqui dentro da igreja e você ter a vida que esses caras tinham, de não conhecer Jesus. Era isso que eles estavam falando. Eles estavam agitados, a alma deles estava terrivelmente triste, porque eles entenderam, depois que Jesus se foi, que Jesus era o Rei, que Jesus era Deus. Continua comigo, versículo 37. Perguntaram-lhe a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E esse é o primeiro ponto que eu quero falar com vocês. A verdade do Evangelho, ela vai gerar em você um desespero por Jesus. Se você tem vindo aos cultos, se você tem lido a Bíblia na sua casa, se você tem orado, se você assiste pregação, eu não sei o que você faz na sua casa. Isso não te gera um desespero por Jesus, alguma coisa está errada. Alguma coisa está errada. Independente da idade que você tem. Independente, porque é decisão. Se Jesus não se torna algo essencial dentro de você, você está falhando como cristão. Porque a gente repara que quando eles ouvem a verdade de Jesus, o coração deles ficam desesperados. Eles ficam atormentados porque eles precisam de Jesus. E sabe qual que é a resposta de Pedro para eles? Arrependei-vos. Joey, eu não consigo. Eu leio a Bíblia. Até acho da hora a Bíblia, mano. Mas eu não consigo, sei lá, parece que não gera vida em mim. Sei lá, parece que não acontece nada aqui dentro de mim. Quantos já passaram por isso aqui? Isso é recorrente dentro da vida cristã. Sabe por quê? Tá faltando arrependimento. Sabe o que te separa de Deus? Alguém consegue aí, que tá aí. Agora aqui, ó. O que faz separação da gente com Deus? Alguém sabe falar? Quê? Entendi. Pecado. Amém. Glória a Deus. O pecado nos faz separação de Deus. Mas sabe o que nos aproxima de Deus novamente? O arrependimento. Joey, pequei muito, mano. Eu sou o maior pecador da face da terra. Eu peco pra caramba. Amém. Bem-vindo ao time. Eu também peco. Sabe o que vai fazer você se aproximar de Jesus novamente? O arrependimento. Você pode passar a vida inteira dentro da igreja. Você pode ter feito tudo o que você imaginar dentro da igreja. Você pode ter sido o pastor da igreja. Você pode ser o apóstolo. Você pode fundar um monte de igreja. Se você não tiver uma vida de arrependimento, você não tem uma vida com Jesus. E essa noite eu preciso que vocês entendam isso. E esse é o meu ponto 2. Necessitamos nos arrepender. Amém? 2 Crônicas 7,14. Tem sido lido aí, é o nosso alvo, é o nosso relógio de oração. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar. Bem, vocês lembram desse texto aí? Abre aí. 2 Crônicas 2. Grava isso aí, gente. Grifa. Grifa. Joey, não trouxe nada para grifar. Sei lá. Pede pro vizinho aí. Nota na Bíblia. 2 Crônicas. Segunda Crônicas, capítulo número 2. Nós vamos ler o versículo... Mentira. 2 Crônicas, capítulo número 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Qual que é o caminho, gente? Arrependimento, oração, remissão de pecados. Quantos estão dispostos a se arrepender aqui essa noite? Eu estou disposto a me arrepender. Porque eu já comecei a me arrepender, na verdade. Eu queria muito, assim, do fundo do meu coração. Foi a minha oração. Senhor, não precisa de todo mundo, não. Se a galera não quiser, tudo bem. Mas pelo menos 5 aí, Jesus. Será que existe 5 jovens lá dentro? Será que existe 5 adolescentes dispostos a se arrepender dos seus pecados? Joe, eu sou apenas uma criança, eu não peco. Mentira! Você peca muito. Quando você fica com mimimi com seu pai e com a sua mãe, causando contenda dentro da sua casa, você peca. Quando você fica assistindo pornografia na sua casa,
catando um computadorzinho lá onde seu pai e sua mãe não vê, você está pecando. Quando você fica mandando mensagem de putaria pro seu amigo, você está pecando. Jovem, quando você faz as mesmas coisas, você peca. Casado que me assiste, quando você continua tendo esse mesmo ato, você peca. Menina, você não fica longe não. Porque hoje as pessoas estão dizendo que mulher, você precisa conhecer o seu corpo. Não é verdade? A escola prega isso para você. Olha o absurdo. Olha o porquê você precisa ter uma vida de avivado no seu coração. Porque a escola está pregando que você precisa conhecer o seu corpo. E sabe como você vai conhecer o seu corpo? Se masturbando. Olha o absurdo que a escola está pregando hoje. Olha o absurdo que as pessoas estão pregando hoje. Olha o absurdo que seus amigos que estão do seu lado estão chegando até você e falando assim: nossa, eu fiquei lá com o menininho ali, eu fiquei lá com o Jubileu. Ah é? E ele passou a mão em você? Não, então não valeu a pena. Olha o absurdo que a gente tem ouvido. E você, adolescente, com 12 anos de idade, você que prega, que conhece Jesus, você que está aqui nesse sábado, você que me assiste, você tem o dever de, quando vê uma atitude dessa, você tem que se posicionar como homem de Deus, como Pedro se levantou. Ei, presta atenção, você está crucificando a Cristo novamente. Jovem, é o seu dever, é o meu dever. Nós não podemos nos sujeitar ao que as pessoas estão pregando lá fora, somente para a gente se encaixar a um grupo. Nós não somos desse mundo. Nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos nessa terra. Você tem o dever de se posicionar como homem e mulher de Deus. Você não nasceu para se sujeitar àquilo que Satanás está pregando lá fora. E nós, sem nos posicionar, e nós, jovens mortos espirituais, e nós, adolescentes mortos espirituais, que só quer saber de nhenhenhen, de brincadeirinha, de bobagem, nós estamos deixando com que as pessoas zombem de Jesus. Você tem noção disso? Quando você está do lado daquele seu amigo idiota, que só fala bobagem para você, e você ouve ele falando bobagem, você não se posiciona, você está deixando que ele zombe de Jesus, você está deixando que ele pegue Jesus e crucifica Jesus de novo. Você tem ideia disso? Você tem ideia de quando você vem aqui todo bonitão e você prega o evangelho, e de repente você não consegue viver o evangelho, e aí você peca e você volta atrás. Você tem noção de que as pessoas que um dia ouviram você pregar o evangelho, elas vão ficar decepcionadas? Ah, Joey, não é minha responsabilidade. É sua responsabilidade, sim. Nós não fomos chamados para envergonhar o evangelho de Cristo Jesus. Nós não fomos chamados para servir de pedra de tropeço para ninguém. Pelo contrário, a palavra de Deus diz: se nós fazemos o nosso irmão pecar, é melhor que a gente amarre uma pedra no nosso pescoço e a gente se lance ao mar. Vocês entendem a seriedade do evangelho? Amém? Você precisa se posicionar, gente. Eu preciso me posicionar. Nós precisamos nos posicionar como igreja. Nós não podemos aceitar aquilo que as pessoas estão pregando, nós precisamos nos arrepender. E o arrependimento, ele vem com algumas coisas. 4 coisas eu preciso que você guarde a respeito do arrependimento. Se você fizer essas 4 coisas, é impossível, presta atenção em mim, é impossível você sair daqui sem o seu coração estar totalmente livre do pecado. Situação número 1, você precisa confessar abertamente o seu pecado. Não precisa confessar para todo mundo aqui não. Mas você precisa confessar o seu pecado. Você precisa pedir ajuda. Número 2, você precisa abandonar tudo aquilo que é duvidoso. Tudo que é duvidoso, gente. Tudo. Ah, Joey, eu estou seguindo. Aconteceu isso comigo hoje. Bem, porque eu estou pregando, eu preciso viver o que eu prego. Eu estava lá em casa, tem um Instagram. Todo mundo tem Instagram, né? Eu acho que todo mundo tem. E eu segui uma página lá. Era de futebol a página. Gente, diante de Deus, é o Ronaldinho Gaúcho na página. E era de futebol, os caras falavam de futebol, aqueles memes te marcam, você tem que seguir a página para você ver o meme, não é verdade? Já aconteceu isso com vocês, eu tenho certeza. E eu estou seguindo a página de futebol, e de repente o cara que era de futebol começa a postar mais coisa do BBB do que do futebol. Aí eu já fiquei, o que está acontecendo, né, mano? Era o futebol que eu queria ver, por isso que eu sigo aqui. E de repente o cara
começa a postar mais coisa de putaria do que de futebol. E aí eu tive que falar, não dá mais para eu seguir isso aqui. Porque inconscientemente, gente, você vê uma coisa ali, ó, pá, Satanás lançou na sua mente. Já era, meu irmão. Se você deixar aquilo ali vai criar raiz dentro de você. Daqui a pouco você não consegue mais ficar sem ver aquilo ali. E aí eu fui fazendo uma limpa ali no meu Instagram das coisas que começavam a aparecer, que eu vi que não provinha de Deus, sabe? Sabe, você precisa tirar de você tudo que é duvidoso. Tudo que é duvidoso. Terceiro tópico aí. Necessidade de obedecer o Espírito Santo. Você precisa obedecer o Espírito Santo prontamente. O Espírito Santo falou. Quantos aqui já ouviram o Espírito Santo falar com você? Eu já ouvi milhões de vezes. E aí ele fala com você prontamente. Você obedece. Prontamente. E o último. Você precisa confessar a Cristo abertamente. Você não pode ser um crente aí apagado, amém? Você é luz, amém? A luz, alguém precisa mostrar que lá tem luz? Não. Porque a luz chega na escuridão e de repente não tem mais escuridão. Houve luz. E pronto. Você é luz, você precisa confessar a Cristo abertamente. Amém? O Evangelho nos mostra que nós precisamos de Jesus. O Evangelho nos mostra quando nós estamos distante de Jesus. Se você não tem fome por Jesus, significa que você está longe dele. Se você não consegue buscar Jesus, significa que você está longe dele e você precisa de arrependimento junto comigo essa noite. Amém? Versículo 40, vamos comigo aí, está acabando. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. Nós precisamos nos salvar dessa geração perversa. E essa salvação virá para nós somente através do arrependimento. Amém? Nós só seremos salvos por intermédio do arrependimento. Ponto número 3, precisamos perseverar nas Escrituras. Versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Por quem que era feito os sinais e as maravilhas? Por quem que estava acontecendo aqui? Pelos apóstolos. Sabe por quem os sinais e as maravilhas têm que ser feitos hoje? Por mim e por você. Por mim e por você. Responsabilidade nossa. Juntos. Juntos. Nós precisamos ver uma pessoa doente, nós precisamos orar por ela. Nós não podemos nos render àquilo que tem acontecido, gente. Nós precisamos entrar num culto e identificar quando tem algum irmão nosso aqui morrendo do nosso lado. Nós precisamos ser luz para essa pessoa. Amém? Nós precisamos perseverar na leitura da palavra, nós precisamos perseverar na oração, nós precisamos perseverar na comunhão, nós precisamos ter vida, intimidade. Não é fácil ter intimidade hoje, não é. Às vezes enche o saco. Mas isso é seguir Jesus, cara. Às vezes você não quer, mas tem que ir. Às vezes a pessoa é chata, mas você tem que encontrar. Olha para ela com os olhos de Jesus. Jesus não vai ver ela como uma pessoa chata. Jesus vai ver ela como uma pessoa que precisa de ajuda. E talvez precise de um amigo tão legal quanto você se acha que é. Precisamos ter comunhão entre nós. Precisamos ter comunhão com Jesus. Amém? Diariamente perseveravam unânimes, no templo, no partir do pão, em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia do povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Nós vimos que várias pessoas foram salvas. Primeira vez que a gente leu aqui, antes do versículo 42, 3 mil almas foram salvas. Depois, se vocês continuarem lendo o Atos, vocês vão ver que mais pessoas são salvas. Sabe, eu preciso assim que a gente entenda isso. Eu preciso entender isso com mais clareza dentro de mim. Porque eu preciso perseverar todos os dias, cara. Senão eu falho, senão eu peco. Ponto 4 aí, o último. Isso aqui você precisa pegar, velho. Porque se você prestou atenção nessa palavra, se você vai se arrepender aqui comigo essa noite, se você entendeu o tamanho de Jesus, quem Jesus é, você entendeu todas essas coisas, você vai entender que coração avivado avivam pessoas. Amém?
Corações avivados avivam pessoas. Pega isso, pelo amor de Deus. Se seu coração for avivado aqui essa noite, você está pronto para avivar pessoas amanhã. Hoje ainda, você está pronto para avivar o seu lar. Você está pronto, porque se seu coração for avivado, nada vai te impedir. E para que a gente tenha uma melhor compreensão disso, Atos capítulo número 3, do 1 ao 6. Pedro e João subiam no templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Vendo ele Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olhe para nós. Eles o olhavam atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro e João lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Cara, é por isso que você precisa entender isso aqui agora. Coração avivado não vem mais no culto da mesma maneira. Presta atenção. Esse cara, ele era levado... Aonde que ele estava sendo levado? No templo. Templo era o quê? Igreja. Ele era levado desde que ele se conhecia por gente. Por quê? Alguém ensinou ele que ele precisaria ir até a porta da igreja para pedir esmola para que ele pudesse comer. Amém? Talvez você acreditou em alguma coisa que alguém disse e você acha que você precisa vir ao culto todo sábado, toda sexta ou todo domingo ou ao gel simplesmente para receber a esmola, para você poder comer o seu pão amanhã. Talvez você está aqui assim hoje. Você tem 12 anos de idade. Eu sou uma criança, Joey. Não, você não é uma criança. E você está acostumado a vir à igreja porque seu papai e sua mamãe dizem que você precisa vir à igreja. E aí você senta ali e você recebe a esmola que dão para você porque você não quer mais nada. Então você recebe a esmola e vai embora. Talvez você está aqui, você nasceu na igreja. Glória a Deus. Nossa, eu sou convertido desde quando? Eu nasci na igreja. Tem gente que tem orgulho, né? Fala assim, eu nasci na igreja, irmão. Você é louco. Sou crente pra caramba. Antes de você se converter, eu já era, irmão. Ah, é verdade? É. E talvez você está sendo esse tipo de pessoa que está vindo na igreja, manco, espiritualmente falando. Manco, sentando à porta formosa. E nossa porta é formosa, não é verdade? Da igreja. É bem bonita a nossa igreja. Sentando à porta formosa, esperando vir um líder, esperando vir alguém e te dar um mero pedacinho de pão para você poder se alimentar e aguentar o tranco durante a semana. Estou mentindo, gente? Vivendo uma vida de engano, cara. Vivendo uma vida que Jesus não espera que nós vivamos. Sabe o que eu quero te dizer essa noite? Chega de esmola. Chega de esmola. Você precisa dar um basta à esmola. A esmola te sustenta, é verdade. A migalha que cai do chão, ela vai te alimentar. Mas está na hora de você começar a comer do pão da vida direto da fonte. Você não vai precisar mais que ninguém chegue em você e toma, filho. Ó, Jesus te disse, Pri, vai e não peques mais, porque Jesus te ama tanto, não é verdade? Ai, nossa, e a Pri chora e fala, meu Deus, Jesus me ama muito, e realmente eu não posso pecar contra Jesus. Não, cara, Jesus está querendo falar assim, ei, o véu foi rasgado. Sabe o que Pedro estava querendo dizer para eles? O véu foi rasgado. Jesus veio, você não prestou atenção. Jesus está aqui essa noite, talvez você ainda não prestou atenção. Jesus está aqui, cara, Jesus veio. Ele veio, o véu está rasgado e você tem livre acesso para abrir sua boca. Eu sei que é difícil, uma vida de religiosidade é difícil abrir a boca, mas você tem livre acesso para você falar assim, Jesus, eis-me aqui, me ajuda a me arrepender. Eu não quero mais comer esmola. Eu não quero receber de esmola para ter uma vida medíocre em Jesus, cara. Sabe por que você não acredita que Jesus vai fazer mais nada? Porque talvez você esteja como esse homem sentado à porta formosa, com as pernas atrofiadas, cara. É por isso que você não consegue sair da sua zona de conforto e pregar o evangelho para alguém, porque você se atrofiou. Atrofiou. A esmola te atrofiou. Você não precisa se movimentar, alguém vem e te entrega na mão. Você está atrofiado. Mas há solução para você nessa noite. Lembra que eu falei um coração avivado? Ele aviva outros corações.
Uma pessoa que recebe o Evangelho como os apóstolos receberam. Uma pessoa que recebe o Evangelho como aquelas pessoas se receberam. E elas se colocaram em frente aos apóstolos e falaram: pelo amor de Deus, o que eu preciso fazer para me arrepender? Esse tipo de pessoa encontra com pessoas atrofiadas dentro da igreja e gera fogo nas pernas dela. Então você vai encontrar com pessoas atrofiadas e você vai falar assim: irmão, eu não tenho esmola para te dar não, viu, Gui? De boa, mano, esmola é legal, não tenho não. O que eu tenho aqui vai fazer você andar, cara. O que eu tenho aqui vai fazer você sair correndo. O que eu tenho aqui vai acender o seu coração de tal forma que você não vai conseguir mais vir à igreja simplesmente porque alguém disse que você precisa vir à igreja. Que você não vai conseguir mais ir para a sua escola simplesmente para ir lá assistir aula e ouvir bobagem. Não, o que eu tenho aqui para te dar essa noite é algo que vai fazer com que você receba o Evangelho. E quando você olhar para pessoas atrofiadas ao seu lado, você não vai conseguir deixar que ela fique deitada no chão. E você vai falar assim: ei, eu não tenho nada, eu não tenho dinheiro, eu não posso te ajudar com nada, mas o que eu tenho eu te dou essa noite, e Jesus Cristo pode te curar agora no nome de Jesus. É isso que eu tenho aqui essa noite para que você pegue, cara. Eu preciso que você pegue isso. Joey, eu sou o pecador, eu peco muito, Joey. Não interessa, porque nós vamos nos arrepender, amém? Você vai se arrepender, cara. E se você se arrepender, o seu coração vai pegar fogo. Você não vai entender nada. O seu amigo que vem para a igreja, que é um Zé Ruela, porque vive uma vida mentirosa, que vem aqui e está dentro da igreja e está lá fora pecando. E está dentro da igreja e está lá fora pecando. Não vai entender nada quando você começar a pegar fogo, quando você começar a agir de maneira diferente, quando você começar a encontrar pessoas na rua perdida e não conseguir, sem tirar os 10 do seu bolso, mas eu só tenho isso para comer. Mas você vai lá e para naquele cara e conversa com ele e fala: Toff, 10, vamos comer junto. E você olha para as pessoas que estão ao seu lado perdidas e de repente você fala assim: eu não vou deixar você morrer, eu não te largo. Você atrofiou, as suas mãos atrofiaram, a sua boca está atrofiada, você não consegue mais orar, você não consegue mais ler o Evangelho, as suas vistas estão atrofiadas, entrou uma escama nos seus olhos. Ei, mas nessa noite, Jesus abre os seus olhos, nessa noite a sua boca está sendo destravada, nessa noite as suas mãos vão começar a pegar fogo, nessa noite o seu coração, assim como a Priscila começou a cantar no início do culto, profeticamente, o seu coração vai pegar fogo, você não vai mais conseguir ficar quieto. O seu pai, adolescente, não vai entender nada. O seu pai vai se incomodar na casa dele, porque talvez o seu pai é um cara velho de igreja, que não consegue viver o Evangelho, e quando ver o filho dele prostrado no quarto, orando e jejuando, ele vai ficar incomodado, o coração dele vai começar a se compurgir, o coração dele vai começar a ficar desesperado, porque ele não vai entender o que está acontecendo. Os pastores, meu amigo, os pastores vão se incomodar quando começar a olhar jovens pegando fogo. Eles vão falar assim: o que está acontecendo com esses jovens? O que está acontecendo? Como que esses jovens estão avivados? Como que esses jovens estão pegando fogo? Eu preciso disso. As pessoas lá fora, a igreja, nós não fomos chamados para ser uma geração de pessoas mortas. Nós somos chamados para ser uma geração que tira a podridão. Nós encontramos pessoas atrofiadas na frente da igreja e nós falamos: você não entra aqui atrofiado. No nome de Jesus, vai, filho, seu coração está livre. Amém? Vocês estão comigo ainda? Vocês conseguiram entender isso? Amém? E eu preciso que a gente tome posse disso. Amém? Fique de pé no seu lugar. Amém? Eu sei que a gente tem que acabar o culto mais cedo, por isso que eu dei uma corrida aí. E no nome de Jesus, o arrependimento virá, amém? Não precisa que seja todo mundo, se for todo mundo, glória a Deus. Mas se for 5 pessoas, já valeu a pena, porque essas 5 vai incendiar o resto. Mas a gente precisa olhar o Evangelho da maneira correta. A gente precisa olhar para Jesus da maneira correta. Eu queria te convidar assim, com toda a esperança que eu tenho em Cristo Jesus, que nessa noite, você não se preocupe com a pessoa que está do seu lado. E que você simplesmente feche seus olhos. Você não precisa ficar olhando para a gente, para o louvor. Você simplesmente feche seus olhos e você comece a falar com Jesus. Sabe, eu queria que você prestasse atenção. Cara, até onde Jesus entrou em mim?
Até onde o Evangelho entrou no meu coração? Será que eu preciso de arrependimento essa noite? Eu preciso, eu não sei vocês. Amém? Vocês conseguem fazer isso?